E aí, pessoal, sempre quando chega essa época do ano que os clubes estão buscando contratações, fica aquele monte de vídeo dizendo que fulano está sendo especulado, Beltrano está quase fechando, fulano vai sair do Inter. E uma das histórias assim mais engraçadas, eu acho que quase todo colorado já ouviu, é a esposa do Nilmar foi vista fazendo matrícula na PUC. É mais ou menos assim que eu tô me sentindo hoje, o Inter enrolando e não fazendo nenhuma contratação. Às vezes a gente vai assistir um vídeo, vai ouvir o rádio para ver se tem alguma novidade em relação a contratações e não vem nada. Até o momento a gente só teve uma contratação, né, do Paulinho Paula, e que é também uma aposta, né, porque ele vem de lesão. Mas esse vídeo aqui é mais um desabafo em relação a essa época do ano em que a gente não tem muitas informações, mas tem uma grande coisa assim acontecendo de positivo no clube do Internacional, que é a base. Às vezes, quando a gente está numa draga danada, que é o nosso caso atual, o mais importante é olhar para aquilo que a gente já tem. E nesse sentido, esse ano está me lembrando bastante aquela época em que a gente conseguiu revelar os gêmeos Diogo e Diego, Daniel Carvalho, Nilmar e uma série de outros jogadores assim que deram bastante certo no Internacional. Às vezes a falta de dinheiro, e aí eu nem vou entrar em mérito aqui se gastaram demais, se não gastaram, se contrataram certo, se contrataram errado, a questão não é isso, a questão é defender o Internacional. E me parece que esse ano, pelo primeiro jogo ali, a gente teve diversos jovens que não sentiram. Outras vezes o Inter já tentou estrear no Gauchão com jovens e eles acabaram sentindo o peso. Nesse ano, o João Bezerra, acho que foi super bem, o Alisson, e principalmente Benjamin Arrim foi muito bem. Então, nesse aspecto, assim, às vezes quando a coisa tá pior, vamos olhar para o nosso próprio quintal, vamos olhar para a nossa base. O celeiro de Ases sempre acabou revelando diversos jogadores. É claro que a gente vê algumas movimentações no mercado, mas se prestarmos bastante atenção, não são todos os times que estão conseguindo fazer grandes contratações. Acho que talvez a maior tenha sido do Cruzeiro, né, com o Gerson, mas vocês sabem, o Gerson é um grande jogador, mas é também volante, ali segundo volante e tudo mais. Não é aquele jogador atacante, aquele que vai resolver a vida do Cruzeiro. De qualquer forma, é óbvio que a gente espera uma movimentação um pouquinho mais rápida do Internacional e tentar resolver antes, né, da sua estreia no Brasileirão, mas me lembra bastante aquela situação de que não vai acontecer nada, fica meio que um marasmo, e a grande questão é justamente a gente tentar ver pelo lado positivo. Ok, se fosse uma época que o Inter tivesse bastante dinheiro, talvez a gente não conseguisse ver esses jogadores da base aí se desenvolvendo e tudo mais. Inclusive no primeiro jogo, né? Se não tem lesão de algum jogador, se alguns não estão sendo negociados, provavelmente alguns deles nem teriam estreado. Então isso acaba que quando a situação está muito ruim, se torna positivo de verdade. Por outro lado, né, a gente viu uma notícia também de que o Inter estava com as suas contas bloqueadas. Isso não é verdade. Na verdade, só tem um valor específico que nem é muito alto, é 200 e poucos mil, que está bloqueado para pagar uma determinada dívida, mas nada grave, absurdamente grave. De qualquer forma, o Inter precisa também se mexer de uma forma mais rápida para trazer alguma contratação. Lembrando das coisas que a gente estava comentando antes, no começo do ano, que ainda está faltando para nós zagueiro, está faltando volante, está faltando atacante. Obviamente que a gente não pode jogar tudo que a gente tem nas costas da base, porque senão a gente vai acabar queimando os guris. Mas, positivamente, eu vejo essa estreia, por exemplo, do João Bezerra, com 16 anos. Isso é algo que a gente sempre elogiou no Santos, de não ter medo de lançar os jogadores e que a gente quase nunca via no Internacional. Era sempre, o cara vai estrear no profissional com 21 anos, com 20 anos, a história de um guri da base já barbado e tudo mais. Parece que é uma característica aqui do Internacional lançar muito tarde. E às vezes essa urgência por falta de dinheiro faz com que a gente conheça essas novidades antes. Então nesse aspecto estou achando bem positivo. O desabafo fica nesse vídeo aqui em relação a esse monte de notícias, tá? Falando com tal jogador, tá negociando com tal jogador, mas acaba que a gente não conhece ninguém que está vindo diretamente aqui, ou seja, não vazou nada propriamente dito que vá acontecer nesse
período curto aqui de contratações. Se você está aqui pela primeira vez, não se esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal. Mas é óbvio que a gente espera, né, que o Internacional contrate alguns jogadores, mas eu acho que essa aposta na base vai render frutos logo ali na frente. E vocês lembram de alguma contratação que tenha vindo para o Internacional sem que ninguém ficasse sabendo e que foi uma grande contratação? Escreva aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.